Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e no vídeo dessa quinta-feira, pra gente falar que o Fluminense não vai pra Bolívia jogar a final da Copa Sul-Americana, porque a final mudou pro Paraguai. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo, se muda alguma coisa pro Fluminense ou não, e falar um pouquinho de Sul-Americana. Vamos falar um pouquinho de Sul-Americana, que temos mudança na Sul-Americana, né? Acabou de sair nessa tarde a mudança do local da final, mas antes de falar disso, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente a bater 16 mil inscritos aí, tá? Sei que tá todo mundo feliz com a Copa do Brasil, passamos para a semifinal, mas a gente tem que buscar também mais uma semifinal, já vamos buscar agora, tá? No meio da semana a gente já vai o jogo contra o Lanús, ali contra o Lanús, buscar essa semifinal. Mas vamos na mudança, né? A final da Copa Sul-Americana ia ser na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, porém o estádio estava em obras, né? O estádio Ramon Tayuiti Aguilera. E a Conmebol definiu que não tinha condição ainda de, faltando 2 meses, o estádio ficar pronto, e definiu que a data vai ser mantida para o dia 22 de novembro e o estádio vai ser um estádio em Assunção. Não foi definido ainda qual o estádio de Assunção, mas vale lembrar que a final de 2019 e a final de 2024, os dois foram lá no Evaola, que o Fluminense tem um histórico muito positivo, né? A gente joga a Sul-Americana de 2009 lá, e a gente ganha de 1-0. A gente joga a Libertadores de 2021, ganha de 2-0 lá. É um dos erros de VAR mais absurdo que tem a nosso favor, no caso, né? O pessoal do VAR não vê o Samuel Xavier, vocês lembram, né? A gente ganha de 2-0. E no ano passado, a gente empata em 0-0 na Libertadores também, lá no Nueva Ola. Então, assim, é um estádio que tem um retrospecto. Isso muda para o Fluminense? Muda, assim, acho que, além de ser, até porque não sabemos se vai ser lá também, né? Acho que Assunção é uma cidade mais barata do torcedor viajar e mais fácil acesso, é mais rápida, é mais barata. Então, acho que pensando em deslocamento da nossa torcida, é uma mudança, assim, boa para o Fluminense, sendo bem sério. Eu, por exemplo, quero levar meu filho, caso a gente passe para a final, e como eu vou trabalhar, eu tenho que levar meu filho, mas alguém para cuidar do meu filho. Então, para mim, uma viagem mais barata, pensando no meu lado torcedor, é algo muito interessante. Então, acho que é uma mudança boa para o torcedor do Fluminense, essa mudança. Para a gente que vai fazer a cobertura também, fica mais barato, talvez a gente possa levar mais gente. Então, é uma mudança boa. Vai lembrar que, só uma curiosidade, né? A data dessa final, dia 22 de novembro, é final de semana de Brasileirão. A gente precisa ver data, né? Espero que seja um problema grande, que o Fluminense não tenha data, porque continue passando de fase aí, e continue com o Renato reclamando a cada 3 dias, mas pelo menos sinal que a gente está jogando, né? Mas vamos lembrar também que se a gente estiver na final e a gente for campeão da Sul-Americana, a gente está cagando pro Brasileirão. Não que o Renato já não esteja fazendo um pouquinho isso, mas zero vibe de querer reclamar do Renato nesse momento, tá? Eu acho que é uma boa notícia, torcedor. Deixa aqui no comentário, lembrando que se viaja, se você tiver interesse, entre em contato com o pessoal da Magic Milhas. Vai ter o telefone dele aqui fixado nos comentários. Entra lá em contato para você ir para Assunção, né? É uma viagem, mais uma vez, uma viagem mais barata. Confesso, não conheço Santa Cruz de la Sierra e não acho que seja maravilhoso. Assunção é uma cidade bem ruim, tá? Não vou mentir para você não, de ser turista. Já fui para lá 2 vezes, é uma cidade muito ruim. Mas tem, né, a oportunidade de fazer compras ali no Paraguai. Mas tudo isso o Fluminense precisa passar, né? Vale lembrar que o Fluminense viaja para... A delegação viaja na segunda-feira para enfrentar na terça-feira o Lanús em Buenos Aires. E a gente passando do Lanús, né? Mais uma vez, é um momento que o Fluminense, para mim, ontem teve uma conexão entre o Fluminense e torcida novamente, e a gente estava precisando muito disso. Espero que contra o Corinthians no sábado a gente coloque 35, 40 mil, que eu acho que seria um público bom, então faça seu check-in para ir no jogo, e aí logo depois a gente viaja para Buenos Aires. Com certeza teremos torcedor em Buenos Aires fazendo um barulho na torcida visitante, para conseguir buscar esse resultado, para no Maracanã lotado, aí 50, 60 mil ali, para a gente brigar, para conseguir mais uma semifinal. Já falei no vídeo de ontem que eu gravei no Maracanã, de pós-jogo, para mim chegar na semifinal é brigar por título. Então a gente está falando que o Fluminense chegaria, é um ano que o Fluminense está brigando por título. Chegamos na final do Carioca, que aí não tem muito o que falar, chegamos na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, chegamos na semifinal da Copa do Brasil e estamos brigando muito para chegar na semifinal da Sul-Americana, né? E na final e brigar por esse título. Lembrando que passou, a gente enfrenta o vencedor de Laú e Alianza Lima, né? Que injustamente, o Laú também deveria ser eliminado pela confusão que teve ali com o Independente,
é a Conmebol, não eliminou, então a gente vai ter que enfrentar ali a Laú. E lembrando que a Laú tem punição, né? A Laú não tem torcida visitante, não vem como visitante para o Maracanã no caso, e também não tem mando de torcida, não tem com o portão fechado, né? O jogo. Então é uma Conmebol que está desenhada para o Fluminense. O Fluminense tem um time muito mais forte que o Lanús, né? Tô falando do Lanús algumas vezes. O Fluminense passando. É complicado pensar em justiça. O certo era a Laú não tá, mas se você for pensar só da forma esportiva ali no Fluminense, a Laú passando semifinal seria interessante, que não teria pressão nenhum de visitante, porque a gente ia enfrentar com portões fechados, e aqui no Maracanã não tinha nem aquele espaço reservado para ele, dá para lotar o Maracanã e fazer essa pressão, e na final é enfrentar ali um Atlético Mineiro, pode ser o Atlético Mineiro, mas espero que não seja, que seja o adversário mais fraco. Mas é um campeonato fraco, um campeonato que veio. Tá lá, o Grêmio ganhou a Libertadores dele de 2018 com o próprio Renato, pegando adversários fracos, inclusive a Lanús no final, a Lanús, comente aqui, tá? O Lanús na final, e assim, ninguém questiona isso, né? Ninguém fica achando que não valeu aquela Libertadores. E o aproveitamento do Renato, né? O Renato em Copas é um absurdo. A gente perde em Copas pro Chelsea, vou tentar lembrar aqui, tá? Com o time titular, a gente só perde pro Chelsea e pro Bahia no jogo de ida da Fonte Nova. Contra o Chelsea, realmente, a gente mereceu, entre aspas, perder, né? Tem até aquele lance do Cano que o Cucurella, né? Que tira a bola em cima da linha. Contra o Bahia, a gente merece ganhar. Eu tava falando isso na live mais cedo hoje no GE. Tem 2 jogos nessa temporada que a torcida a gente tá jogando fora de casa contra o Bahia e contra o Atlético Mineiro, que a torcida tá vaiando e a gente toma um gol. Contra o Bahia, a torcida tá vendo que o time não tá pressionando o Fluminense, e contra o Atlético Mineiro, a torcida tá gritando vergonha. E aí na hora que o Rubens acerta aquele chutaço. Então o Fluminense, esquece a parte do Atlético Mineiro, o Fluminense em Copas vem fazendo, absurdo os resultados do Fluminense em Copa. Já falei que a Copa do Brasil é gigantesca, a Sul-Americana não é gigantesca porque o Renato tá abrindo mão de alguns jogos, abriu mão de alguns jogos, mas nessas quartas de final não tem mais o que abrir mão, né? Agora é jogar e focar no título. Então, é uma notícia que eu acho boa pro torcedor, quero o seu comentário. Achou bom o Paraguai? Acha mais barato? Acha mais próximo? Acha mais perto de ir? Então deixa aqui nos comentários se você gostou da mudança, se preferiu. E também, vou fazer um debatezinho aqui. Sul-Americana ou Copa do Brasil? Pode comentar aí, tá? Eu não vou dar minha opinião, que aí eu já briguei com o Lessa em relação a isso.